Bom dia. Eu sou, para aqueles que não me conhecem ainda, eu sou Luiz Cunha, secretário de Relações Institucionais, e estamos aqui nesta manhã, nesta primeira audiência pública do governo Dr. Davi, para falarmos sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E, obviamente, também será abordado um pouco sobre a PPA e a LOA, né? Mas eu gostaria de iniciar minha fala justificando a ausência do nosso prefeito. Sua Excelência, o prefeito municipal, não pôde estar presente, dado alguns compromissos pré-agendados, mas nós temos aqui a nossa querida primeira-dama, também secretária de Saúde, que está aqui muito bem o representando. Temos aqui alguns outros secretários e vejo aqui a presença de alguns vereadores, vereadora Wanda, vereador Oséias, vereador Yuri Borges, vereador Preto Gomes, mais algum vereador? Bom seria Carlos de Biporanga, o presidente da casa. Bom seria, presidente, se todos os 11 vereadores aqui estivessem, para que eles ouvissem essa explanação a respeito da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Afinal, vocês terão que se debruçar sobre o tema, não é isso? Vocês, como componentes do nosso poder legislativo. Mas eu gostaria de, nesse momento, convidar a nossa amiga Jussara para estar secretariando esta audiência. Por favor, Jussara. Temos aqui a presença também da nossa secretária de administração, a minha querida amiga e competente Dida, né? Nossa ilustre secretária de assistência social, Karine. Temos aqui o nosso pastor Jarbas, do controle interno, Dioclésio, secretário do meio ambiente. Enfim, temos pessoas aqui que realmente fazem o necessário nesse momento, mas quem vai realmente tomar a palavra e explanar a respeito da LDO não sou eu, que não sou formado na área de contabilidade, eu sou da área do direito, mas nós temos aqui nosso competente representante desta área contábil, que é o meu amigo Alfredo. Seja bem-vindo, Alfredo. A quem neste momento, peço uma salva de palmas, a quem neste momento eu passo a palavra e com certeza vai dirimir várias dúvidas que nós temos ainda e nós estamos aqui em muito boas mãos. Faça bom uso da palavra, amigo. Obrigado, doutor. Bom dia a todos, dar boas-vindas e agradecer de antemão pela presença de cada um de vocês, porque realmente é um tema importante, onde é uma das coisas que nos foi recomendado assim que assumimos a assessoria de contabilidade do município, pelo prefeito, né, doutor Davi, é de que a gente procurássemos cumprir todas as formalidades legais e dando transparência a todos os atos e fatos. Então, foi uma exigência do ilustre prefeito e nós também não poderíamos deixar de assim proceder. O serviço público requer isso, discussão, transparência e cumprimento das normas legais. Portanto, né, foi solicitado a audiência pública para que a gente tratasse aqui exatamente da LDO para o exercício de 2026. O edital foi publicado no Diário Oficial do município e amplamente divulgado. Portanto, nos resta agora darmos início. Como disse o doutor Luiz, nós não poderíamos falarmos da LDO sem falarmos do PPA e da LOA. Nós estamos num ano atípico, onde primeiro veio a LDO. Do meu ponto de vista, a legislação, os legisladores, teria que inverter esse processo, onde deveria ocorrer primeiro o PPA, né, para posteriormente a LDO e LOA. O PPA, ele é elaborado... O PPA, ele é elaborado para 4 exercícios. Portanto, a LDO é anual, mas na LDO deveria constar todas as ações
do PPA para o exercício de 2026. Por isso que eu digo que é um ano atípico, onde acontece primeiro a PPA, a LDO, para depois vir o PPA, Plano Plurianual. Nos exercícios seguintes, quando nós formos elaborarmos a LDO, aí teremos já as ações, porque o PPA será elaborado também nesse exercício e apresentado a essa Casa Legislativa até o mês de agosto. Portanto, não teria como falarmos da LDO sem falarmos das duas outras leis. O Plano Plurianual é a lei e a lei de diretriz orçamentária e lei anual, do orçamento anual, são instrumentos que têm de ser elaborados de forma compatível, buscando sincronizar os objetivos e metas da administração pública, não é? Portanto, ele é elaborado, como vimos aqui, pelo período de 4 anos, organizando as ações do governo em programas que resultem em bens e serviços para a população. O que é que nós vamos conter no PPA? Todas as ações que são corriqueiramente utilizadas numa gestão, mas o conteúdo do plano de governo do atual prefeito e o que ocorrer para se realizar nos 4 exercícios seguintes. Nós iremos elaborar o PPA para os exercícios de 2026 a 29. Ou seja, no primeiro ano de governo, o prefeito elabora o PPA para os 4 anos seguintes. Porque se o mandato dele vai até 2028 e nós vamos elaborar até 2029, o exemplo está acontecendo agora. Ele não poderia assumir em janeiro, elaborar um planejamento e começar a executar. Então, ele está utilizando um planejamento herdado da gestão anterior, que atenda ou não, mas foi elaborado pela gestão anterior. Então, compete à atual equipe avaliar esse planejamento e refazer, se for o caso. Eu diria para vocês que, de imediato, elaborando a LDO, nós já constatamos um erro gravíssimo, onde a receita alcançada em 2024, o planejado para 2025, é bem inferior ao que aconteceu. Ou seja, foi um planejamento equivocado, não se planejou corretamente. É mais uma dificuldade que o gestor terá com seu orçamento, que foram aprovados, foi encaminhado para a Casa Legislativa, os vereadores aprovaram, ou seja, a receita irá ultrapassar, porque em 2024 já ultrapassou, então ela não irá reduzir. Então, planejamento requer um trabalho enorme das pessoas envolvidas, da equipe do governo, não é? Para que não haja esse tipo de absurdos. Passa aí. Então, a LDO, Lei de Diretriz Orçamentária, elaborada a cada ano e tem como finalidade orientar a elaboração dos orçamentos. Busca sintonizar a lei orçamentária anual com as diretrizes, objetos e metas estabelecidas no plano plurianual. Então, essas ações, a LDO virá para a Casa Legislativa, sem elas, apenas com as metas e as diretrizes
para a elaboração da LOA, que virá para aqui até setembro. Portanto, nós diríamos para vocês que, por ser um ano atípico, como eu falei, que primeiro vem a LDO para depois o PPA, a LDO virá sem essas ações, que irá fazer parte de um anexo no próprio PPA. Então, lá vai ter as ações da LDO em separado para 2026. Nós não teríamos como nos apresentar na própria LDO. Pode passar. Então, a LOA, nós não vamos tratar agora, que nós teremos uma audiência própria para tratarmos da lei orçamentária anual. Ou seja, o conteúdo, as ações do PPA, a cada ano é retirado para a LDO e que irá também para a LOA, Lei Orçamentária Anual. Passa aí. Passa aí. Eu vou dar um exemplo para vocês. No PPA, nós temos uma ação aqui, ampliação, recuperação e modernização da Câmara. Ou seja, já está acontecendo essa ação aqui. Ela foi prevista no PPA, que vai até 2025. Ela foi prevista, tanto é que está fazendo. Então, no PPA, traz quanto essa ação vai gastar em 2022, 2023, 2024 e 2025. Então, está estabelecido no PPA essa ação para a Casa Legislativa. Pois não? Pode, pai. Esse documento aí foi 24? Não. O PPA, ele é elaborado no primeiro ano da gestão. Por exemplo, nós vamos elaborar agora o PPA para de 2026 a 2029. Em 2021, elaborou-se um PPA para os exercícios de 2022 a 25. Tá? Então, nós estamos no último ano do PPA elaborado pela gestão anterior. Ele vem até 2025. Pois não. Na verdade, ele foi introdutório. Eu queria saber assim, se não tivesse esse orçamento aí lá hoje, em 21, poderia fazer a reforma nesse ano? Todas as leis, inclusive o PPA, estão sujeitas a modificações. Então, se não estava previsto uma determinada ação, você pode fazer um projeto modificativo, mandar para essa casa, né? Vocês, vereadores, aprovam e altera aquilo que não tem e passa a ter. Tá bom? Então, eu diria para vocês que aquelas ações que nós demos um exemplo que está ali do PPA anterior de 22 a 25, é o que nós estamos usando agora. Qualquer ação que não esteja contemplado não poderá ser executado, sabe? Então, por exemplo, você quer construir uma escola, não está previsto, não vai construir? Deve construir, mas primeiro tem que se fazer o projeto de modificação para ele ser aprovado pela casa. E assim sucessivamente, qualquer ação que não esteja planejada, é preciso que haja a devida aprovação. Bom, e o que é que nós temos nessa LDO, já que as ações não estão? As metas fiscais. Então,
temos todo esse conteúdo que representa só a parte financeira, estatísticas, é onde nós comprovamos que a receita auferida no exercício 2024 é maior do que o previsto em 2025 e que o atual gestor, a atual gestão, nas suas secretarias terão sérias dificuldades. Portanto, muitas despesas não poderão ser atendidas, mesmo com recurso no caixa, porque o orçamento foi mal elaborado. Então, como é que nós fizemos um orçamento menor do que a receita atingida no exercício 2024? Foi uma falha. Então, o que eu diria para vocês, que essas metas fiscais estão contidas, não é? E vocês, quando chegarem aqui na casa, os vereadores irão avaliar, ver, e o projeto, ele está em minuta, está sendo apreciado, mas para vocês terem uma ideia, ele tem vários e vários artigos a serem apreciados, onde normatiza a realização do orçamento. Ou seja, para se elaborar um orçamento, tem normas. E a base está aqui na LDO. Tá? Alguém me disse, olha, não vai conter lá quanto é que vai transferir para a Câmara, não? Eu estou dizendo que é uma curiosidade de alguns vereadores, e a transferência de recursos para a Câmara Municipal tem norma própria, uma emenda complementar, sabe? Ou seja, faz parte da Constituição, está definido que será repassado 7% da arrecadação e até o dia 20 de cada mês. Não pode passar do dia 20, nem tampouco repassar a menor. Caso em um mês aconteça alguma dificuldade, ela terá que ser compensada nos meses seguintes e até o final do exercício o percentual definido terá que ser atingido. Por exemplo, qual é a base de cálculo para a transferência para a Câmara Municipal dos valores? A arrecadação do exercício anterior. Mas não tivemos como apurar corretamente, porque os arquivos da contabilidade foram retirados e até hoje não voltaram para o município. Então fizemos cálculos aproximados com base no que era possível. E com base nisso, nós estamos transferindo em janeiro, fevereiro, março, possivelmente em abril, já seja o valor oficial, mas havendo diferença é pequena, não será grande, mas o fato de não termos transferido exatamente é esse que nós estamos justificando. Tiraram os arquivos, a contabilidade foi feita fora, que poderia permanecer, o atual gestor não iria se opor, porque é de direito. Agora, o que não poderia é sair para fazer na casa de terceiros.
Isso não é legal, mas ocorreu e a gente respeita o pensamento, o jeito de ser de cada um. E temos que nos virar para dar conta da responsabilidade, foi o que o prefeito nos orientou. Portanto, assim que fizerem a prestação de contas ao tribunal, o próprio tribunal vai disponibilizar esses valores a serem transferidos. E, como eu disse, o município, se tiver passando a menor, vai complementar. Se tiver passando a maior, vai reduzir. Tá? Porque não pode passar nem a menor nem a maior. Ele passando a menor é crime de responsabilidade contra o gestor. Alguma pergunta mais, gente? Existe alguma dúvida que queiram tirar? Porque a LDO, desse ano, não tem muito a gente discutir. Como eu disse, é um ano atípico, tá? Onde não temos as ações ainda do governo e nem do legislativo, tá? Tanto do governo do executivo quanto do legislativo. Então, assim que tivermos essas ações, a discussão é mais ampla. Pois não. Já iniciou? Ainda. O plano plurianual, ele inicia no palanque, quando o governo anuncia, o candidato anuncia suas pretensões de realizações. Então, ele iniciou ali, e nós teremos até o mês de agosto para encaminharmos a essa casa. Então, iremos trabalhar com cada secretaria no tocante à elaboração do PPA, sabe, discutindo com suas equipes. Agora há pouco eu falava com a doutora Fernanda, e ela me dizia, secretária de saúde, e ela me dizia como ela vai se comportar dentro da secretaria, discutindo cada questão com cada grupo de trabalho. Eu achei a ideia excelente, que deva ser seguida com as demais secretarias, porque a discussão é maior e evita-se erros. O plano plurianual, nós deveremos ouvir o maior número possível de pessoas, tanto da sede, dos distritos, da zona rural, para que se contemple com as ações que venham atender a demanda da população. Mais alguma indagação? Pois não. Pode perguntar. Por exemplo, tem uma lei municipal que foi instituída para ter uma semana dos evangelhos na cidade, com shows, eventos e tal. E eu não sei se nessa programação vai ter disponível esse orçamento para esse ano. Como faz para eu descobrir isso? O orçamento desse ano, 2025, ele foi elaborado pela gestão anterior. Então, vai conter lá no orçamento, viu, para 2025. Se não estiver, motivo, se tem a lei já aprovada, de se incluir, né? Logicamente, toda lei votada, ela não sendo rejeitada, vamos assim dizer, onde o executivo sancionou, ela tem que ser respeitada, tá? Eu não sei o que é que trata a lei, se trata de finanças, porque uma lei que trata de gastos para o município, é preciso que tenha de onde
virar os recursos para atendê-la. Você vai anular outra despesa, diminuir determinada programação do governo e jogar para atender essa emenda, porque não pode, não é o caso, mas não pode. Eu estou dizendo que eu fui vereador também por 2 mandatos e sei que não posso fazer leis, levando despesa e mais despesa para o executivo, porque as receitas já não são suficientes para atender às demandas obrigatórias. O que eu diria demandas obrigatórias? Você tem a municipalização da saúde, tem a municipalização da educação, você tem os serviços essenciais, né, limpeza pública, coleta de lixo, né, e outras mais, que os recursos não são suficientes. Eu digo para vocês, porque a gente atua nessa área há alguns anos e, infelizmente, os legisladores, né, que estão acima de nós, no Congresso Nacional, eles não enxergam a necessidade maior dos municípios, sabe? A concentração maior dos recursos que é pago pela população de cada município concentra-se no governo federal. Agora há pouco eu vi uma proposta do governo para isentar pessoas que ganhem até 5 mil de imposto de renda e aquelas pessoas que ganham acima de 50 mil serem tributadas, ou seja, receberá uma tributação maior para compensar essa despesa que vai acontecer para o governo. Aliás, a falta de receita. Aí o que é que estão querendo o legislador do Congresso, alguns? É levar a taxa de isenção para quem ganha até 150 mil. Então, quem legisla entende de que é um absurdo você ir privilegiar a quem ganha a mais de 150 mil por mês. E aí, aquilo que é um projeto de isentar quem ganha menos, como é que será compensado? Porque nenhum governo pode deixar de cobrar suas receitas. A lei federal diz que isso é o quê? Renúncia de receita. Renúncia de receita é crime. Então, quando chega numa Câmara um projeto, por exemplo, atualizando a cobrança de IPTU, disso, aquilo, é necessário. A legislação exige isso. Incumbe ao gestor essas providências. Porque essas receitas são para ser revertidas em próprio da própria população. Mas algumas pessoas não entendem e fazem política em cima disso. Oh, não é para aumentar, não. Sabe? Não é que não seja, é que tem que ser atualizado os valores. Eles defasam. Pois não. Na verdade, o que nós temos que fazer, um trabalho, é em cima dos deputados estaduais e federais, para que o governo federal divida melhor o bolo, para que o FPM que venha para o município seja compatível com as necessidades dos municípios. Essas receitas são geradas aqui, muitas das vezes, pessoas que não têm as 3 alimentações diárias,
Mas essas pessoas contribuem para o governo. Toda vez que ela vai comprar qualquer mantimento, um pão, um café, o açúcar, tem imposto embutido. Se não tivesse, o valor seria menor. E esses impostos que estão embutidos é que vão para o governo federal. E o governo federal teria que ratear esse bolo de forma a contemplar melhor os municípios. Eu estive uma vez com 2 senadores e um deputado federal e eu falei sobre isso. Você sabe o que é que me responderam? Se calaram, sabe? Ou seja, não argumentaram a contento. A argumentação não prevaleceu para nós, que somos municipalistas, sabe? Não prevaleceu. E a saída é essa. Por que fica os recursos só para vir através de emenda? O deputado distribuindo emenda, deputado, vários aí, né, a gente ouve falar de absurdos com essas emendas. Por que não vem direto uma distribuição para o gestor atender suas necessidades? Aí libera uma emenda para a construção de uma escola. Ora, nós não estamos tendo necessidade da escola. É um exemplo, pode até ter. Sabe? Ou seja, a emenda é para contemplar o deputado e ele se manter no poder, conquistando voto. Sabe? Eu não digo que não haja a emenda para o deputado, mas tem deputado que tem emenda em demasia e deveria ser reduzido para que o recurso viesse direto e o prefeito saber em que aplicar de acordo com a necessidade do município.